A estepe russa em julho de 1943, uma paisagem de verde e dourado sem fim, seus campos ondulados se estendendo até o horizonte sob um sol de verão alto e impiedoso. No entanto, sob essa vasta serenidade, uma imensa tensão crepitava no ar. Trincheiras marcavam a terra, peças de artilharia estavam posicionadas e colunas blindadas de tanques avançavam roncando pelas estradas de terra. Cada movimento era preciso, cada unidade estava pronta para o momento em que o silêncio explodisse em caos. Este era Kursk, a maior concentração de homens e máquinas que a frente oriental já havia visto, e ambos os lados sabiam que os próximos dias seriam decisivos. Ao norte, as forças alemãs, sob o comando de Hitler, estavam reunindo suas unidades de ataque. Panteras, Tigres e Ferdinands, cada um uma fortaleza mecanizada repleta de poder de fogo. Pilotos da Luftwaffe circulavam acima, prontos para atacar as posições soviéticas e preparar o terreno para o avanço blindado. Cada comandante, de Model no norte a Ruth no sul, entendia o que estava em jogo. Após o desastre de Stalingrado, o sucesso aqui poderia devolver a iniciativa à Wehrmacht, potencialmente repelindo o Exército Vermelho e mudando o equilíbrio na frente oriental. Do outro lado, os soviéticos estavam igualmente vigilantes. As redes de inteligência fervilhavam com relatos dos preparativos alemães, dando ao Exército Vermelho uma rara chance de antecipar o golpe antes que ele acontecesse. O Marechal Zhukov e seus generais transformariam a saliência de Kursk em uma fortaleza. Os T-34 e KV-1 brilhavam ao sol enquanto as equipes treinavam, seus rostos marcados pela determinação. Nesse silêncio tenso, a própria estepe parecia prender a respiração. Cerca de 3 milhões de soldados, milhares de tanques e centenas de aeronaves estavam prontos de cada lado. Cada decisão, cada momento e cada erro seriam ampliados pelas planícies. No dia 5 de julho, o trovão da artilharia quebraria o silêncio e uma das maiores batalhas de blindados da história se desenrolaria. Uma luta titânica que moldaria o destino da frente oriental e deixaria sua marca na história militar para sempre. Bem-vindo ao Wars of the Worlds. Após a catástrofe em Stalingrado, no início de 1943, a Wehrmacht se viu cambaleando. A rendição do 6º Exército em fevereiro havia destruído não apenas a força militar alemã, mas também o moral deles. Ao longo de toda a frente oriental, as perdas de homens, material e ímpeto forçaram o alto comando alemão a reavaliar sua estratégia. Mesmo assim, Hitler, convencido de que a Alemanha precisava retomar a iniciativa antes do verão, pressionou seus generais a buscar um caminho para voltar a dominar. Nos setores do sul, o marechal de campo Erich von Manstein reorganizou os remanescentes das formações destruídas em um renovado grupo de exército sul. Entre fevereiro e março, ele lançou um contra-ataque que ficaria conhecido como a Terceira Batalha de Kharkov. Utilizando o 4º Exército Panzer sob o comando do general Hermann Huth e o Corpo Panzer da SS sob Paul Hauser, Manstein atacou as pontas de lança soviéticas excessivamente avançadas após a ofensiva delas para o oeste a partir de Stalingrado. Em uma guerra de manobra rápida e brutal, essas forças blindadas alemãs flanquearam, cercaram e depois destruíram as unidades soviéticas avançadas, infligindo pesadas baixas. E recapturando a cidade de Kharkov em 14 de março de 1943, e então avançando para o norte para retomar Volgograd até o final do mês. Esse sucesso, embora taticamente impressionante, expôs a fragilidade.
Esses avanços esticaram as linhas de suprimento alemãs, suas forças continuavam excessivamente estendidas e o degelo da primavera, conhecido como Rasputitsa, em breve tornaria operações em grande escala difíceis. Além disso, embora Kharkov e Belgorod tenham proporcionado algum alívio, fizeram pouco para alterar o quadro estratégico subjacente. O Exército Vermelho estava se recuperando, se reorganizando e ainda era capaz de lançar novas ofensivas. Em Berlim, Hitler e sua equipe avaliavam suas opções. A Wehrmacht havia conseguido um sucesso local em Kharkov, mas a frente oriental ainda corria o risco de desmoronar. Ao mesmo tempo, a guerra como um todo se voltava contra a Alemanha. A derrota das forças do eixo no norte da África, em maio de 1943, eliminou um teatro de operações fundamental. Os desembarques aliados na Itália eram iminentes e a campanha de bombardeio estratégico sobre o Reich se intensificava. Hitler enfrentava crescentes exigências de seus aliados, a necessidade de restaurar o prestígio alemão e uma necessidade militar urgente de impedir que os soviéticos conquistassem uma vantagem irreversível. Um golpe decisivo agora no leste poderia destruir a força soviética de uma só vez, encurtar a frente e liberar divisões para serem usadas em outros lugares. O saliente de Kursk, uma enorme saliência nas linhas soviéticas entre Orel ao norte e Belgorod ao sul, parecia oferecer essa oportunidade. Se essa área pudesse ser isolada e as forças dentro dela destruídas, a Alemanha poderia recuperar a liberdade de manobra e a iniciativa estratégica. Sob o codinome Unternehmen Zitadelle, ou Operação Cidadela, Hitler aprovou uma ofensiva de pinça dupla. Pelo norte, o 9º Exército do coronel-general Walter Maudsley, do Grupo de Exércitos Centro, avançaria para o sul a partir de Orel. Pelo sul, o Grupo de Exército Sul do Marechal de Campo Erich von Manstein, com o 4º Exército Panzer do general Hermann Huth e o destacamento do general Werner Kemp, avançaria para o norte a partir de Belgorod. Os dois braços deveriam se encontrar perto de Kursk, cercando e aniquilando as forças soviéticas no interior. Em suas memórias Vitórias Perdidas, Manstein resume o plano para a ofensiva. Citação: a Operação Cidadela pretendia ser um golpe decisivo, um golpe de martelo que destruiria as defesas soviéticas e devolveria a iniciativa à Wehrmacht. Fim da citação. Seus objetivos iam muito além de um sucesso local. Aos olhos de Hitler, a Operação Cidadela não só poderia garantir uma frente mais curta, mas também causar um golpe psicológico e militar devastador. Talvez até abrindo caminho para um novo avanço em direção a Moscou a partir do sudeste, em coordenação com outras forças. Como observa o historiador David Glantz em A Batalha de Kursk, abre aspas, Cidadela foi a última chance de Hitler de recuperar a iniciativa estratégica no leste e evitar a derrota inevitável. Fecha aspas. No entanto, desde o início, havia dúvidas dentro do comando alemão. Model havia alertado que seu 9º Exército ainda estava debilitado pelos combates do inverno e carecia de armamentos pesados. As entregas dos novos tanques Panther e Tiger estavam atrasadas, e a escassez tanto de homens quanto de combustível persistia. A lama da primavera agravou o problema, forçando repetidos atrasos. Originalmente marcada para o início de maio, depois junho e, por fim, início de julho. Esses adiamentos deram ao Exército Vermelho um tempo precioso para preparar suas defesas e deixaram a Wehrmacht tentando sua grande aposta sob condições ainda menos favoráveis. A Operação Cidadela não foi apenas um golpe ousado, mas um risco que Hitler considerou necessário para reverter o declínio que havia começado em Stalingrado. No início de 1943, Stalin e o Stavka, o alto comando russo, sabiam que Hitler, mais cedo ou mais tarde, tentaria recuperar a posição alemã no leste. A inteligência soviética, utilizando várias fontes, incluindo redes de espionagem operando na Suíça e informações obtidas por meio das interceptações britânicas Ultra,
havia começado a montar um quadro mais claro de onde o próximo golpe alemão poderia acontecer. Embora os detalhes permanecessem contestados, como os horários exatos, a força e os eixos precisos do ataque, o saliente de Kursk surgiu na mente dos soviéticos como o ponto focal mais provável. O marechal Georgy Zhukov, que havia ganhado influência estratégica desde Stalingrado, defendeu fortemente uma postura defensiva que pudesse absorver e conter qualquer avanço alemão. Como ele alertou em uma carta para Stalin, datada de 8 de abril de 1943, abre aspas, na primeira fase, o inimigo, reunindo suas melhores forças, incluindo de 13 a 15 divisões de tanques e com o apoio de um grande número de aeronaves, atacará Kursk com seu agrupamento Kromskomsk-Orel pelo nordeste e seu agrupamento Belgorod-Kharkov pelo sudeste. Considero desaconselhável que nossas forças passem para a ofensiva num futuro próximo para se antecipar ao inimigo. Seria melhor fazer com que o inimigo se esgote contra nossas defesas e destruir seus tanques, e então trazer reservas frescas para passar a ofensiva geral, o que finalmente acabaria com sua força principal. Fecha aspas. Seguindo essa orientação, o alto comando soviético designou Rokossovsk para a frente central, o lado norte do saliente, e Vatutin para a frente de Voronezh, o lado sul. Enquanto isso, a frente da estepe, com Ivan Konev, foi mantida em reserva estratégica mais ao leste, pronta para responder assim que os alemães empenhassem suas forças. Ao longo dos meses da primavera, os preparativos defensivos soviéticos tornaram-se em escala quase industrial. As frentes central e de Voronezh construíram 3 principais cinturões defensivos em seus setores, cada um subdividido em zonas de fortificação. Atrás desses, mais 3 cinturões adicionais foram preparados como posições de recuo. A profundidade combinada dos 3 cinturões principais media cerca de 40 quilômetros. O sistema completo de 6 cinturões em ambos os lados de Kursk se estendia entre 130 e 150 quilômetros de profundidade. Com ainda mais defesas guarnecidas pela frente da estepe, além disso, dando uma profundidade defensiva total que se aproximava de 300 quilômetros em algumas estimativas. O trabalho de engenharia foi imenso. Engenheiros de combate soviéticos e um grande número de civis, cerca de 300 mil trabalhadores no verão de 1943, cavaram trincheiras, construíram valas antitanque, ergueram emaranhados de arame farpado e camuflaram posições de metralhadora. Os campos minados aumentaram. Mais de 500 mil minas antitanque e cerca de 440 mil minas antipessoal foram colocadas ao longo do saliente, com as maiores densidades dentro do primeiro cinturão defensivo. Alguns desses campos minados tinham densidades de cerca de 1.500 minas antitanque e cerca de 1.700 minas antipessoal por cada quilômetro. Só para referência, isso significa que a cada 60 centímetros ou cerca de 2 pés de deslocamento, era quase certo que você pisaria em uma mina. Foram erguidos pontos fortificados nos prováveis eixos de ataque. Cada ponto fortificado normalmente incluía vários canhões antitanque, armas leves, bunkers e morteiros. Muitos veículos blindados entrincheirados e canhões autopropulsados foram usados para reforçar as defesas fixas. Os soviéticos também empregaram destacamentos móveis de barreiras, unidades de engenheiros especialistas cuja função era colocar minas e obstáculos no caminho das formações blindadas alemãs, atuando como reservas antitanque flexíveis nos níveis de divisão, corpo de exército e frente. A Stavka também acumulou reservas operacionais, prontas para um contra-ataque ao contra-ataque. Assim que a ofensiva alemã perdesse seu ímpeto, as forças soviéticas sob o comando de Rokossovsk, Vatutin e, mais tarde, Konev, poderiam lançar operações de contra-ofensiva. Stalin, Zhukov e o comando soviético decidiram que não lançariam uma ofensiva em grande escala para se antecipar ao ataque alemão. Eles permitiriam o avanço alemão, canalizariam as tropas inimigas para defesas preparadas, desgastariam o inimigo e depois fariam um contra-contra-ataque. Tudo isso transformou Kursk em muito mais do que apenas um saliente. Para os soviéticos,
estava sendo moldada como uma fortaleza, uma armadilha. Quando os alemães atacassem em julho, eles perceberiam que não precisariam apenas romper as linhas, mas também atravessar um labirinto de defesas preparadas, campos minados, reservas e forças russas à espreita, prontas para o momento de contra-atacar. Na manhã de 5 de julho de 1943, as vastas planícies planas do saliente de Kursk estremeceram sob os primeiros estrondos da Operação Cidadela. Antes que qualquer tanque avançasse, os alemães desencadearam um bombardeio de artilharia feroz, atingindo as posições avançadas soviéticas por quase 1h30 no norte e 1 hora no sul. O trovão de milhares de projéteis logo foi acompanhado pelo rugido dos bombardeiros da Luftwaffe, que atacaram posições defensivas e aeródromos soviéticos, tentando enfraquecer a resistência e conquistar o controle dos céus. Então as pontas de lança blindadas avançaram. No centro da ofensiva alemã estavam suas armas mais poderosas, os tanques Tigre, Pantera e Ferdinand. O Tigre I era uma presença imponente. Sua blindagem espessa e o canhão de 88 mm eram capazes de destruir tanques soviéticos a longa distância. Sua blindagem frontal podia ultrapassar 100 mm e ele pesava mais de 50 toneladas, uma fortaleza de metal que poucas armas soviéticas conseguiam enfrentar de frente. O Pantera, embora novo e ainda não testado, combinava velocidade com um canhão mortal de 75 mm de alta velocidade e sua blindagem frontal inclinada lhe dava melhor proteção do que os tanques alemães anteriores. Por último, e certamente não menos importante, estava o Ferdinand, mais tarde conhecido como Elefante, um verdadeiro gigante do campo de batalha. Com 65 toneladas, armado com canhão de 88 mm, sua blindagem chegava a quase 200 mm de espessura em certos pontos. Um único disparo da maioria dos canhões soviéticos mal conseguia arranhar sua blindagem. A desvantagem era que o Ferdinand era pesado e lento, com mobilidade limitada a cerca de 30 km por hora ou pouco menos de 19 milhas por hora, e como toda máquina, era vulnerável a falhas mecânicas. No setor norte, o 9º Exército do coronel-general Walter Maudsley começaram seu avanço para o sul a partir da região de Orels. Os homens de Maudsley enfrentaram obstáculos imediatos, campos minados em profundidade, posições antitanque reforçadas e cinturões defensivos soviéticos bem preparados. Apesar do apoio de artilharia e dos bombardeios aéreos, o avanço praticamente parou quando os contra-ataques soviéticos atingiram seus flancos. O progresso era medido em poucos quilômetros e as forças de Maudsley se viram lutando contra defesas que esperavam romper com rapidez. Ao sul, o 4º Exército Panzer do general Hermann Huth, auxiliado pelo 2º Corpo Panzer da SS, sob o comando de Paul Hauser, encontrou um terreno melhor e posições avançadas soviéticas um pouco mais fracas. Aqui, os alemães podiam avançar mais rápido e os tanques pesados podiam demonstrar seu poder de fogo com maior eficácia. As formações do sul incluíam mais tanques Tiger e Panther, além de vários Ferdinand. A tarefa deles era romper as linhas soviéticas, avançar para o interior do saliente e seguir em direção à cidade de Prokhorovka, onde os planejadores alemães previam um confronto decisivo. Mesmo aqui, o avanço não foi fácil. As defesas soviéticas eram escalonadas e habilmente dispostas, com artilharia posicionada em locais ocultos. Campos minados estavam escondidos sob a terra e canhões antitanques se destacavam em posições fortificadas. Ainda assim, Huth estava confiante e determinado. Mais tarde, escrevendo sobre seu confronto com os russos entrincheirados, abre aspas, a capacidade de se adaptar rapidamente às circunstâncias em mudança é a essência de um comando bem-sucedido. Fecha aspas. À medida que a primeira semana da ofensiva avançava, as unidades alemãs em ambos os setores começaram a sentir a pressão. Veículos quebravam, as linhas de suprimento ficavam cada vez mais sobrecarregadas
e cada quilômetro de avanço exigia limpar minas, neutralizar canhões soviéticos entrincheirados e avançar sob fogo constante. As forças do sul conseguiram avançar mais do que as do norte, mas o movimento de pinça necessário para cercar os defensores soviéticos ainda não havia se concretizado. O Exército Vermelho, mantendo cuidadosamente suas reservas fora de alcance, observava e esperava, pronto para contra-atacar o avanço alemão assim que suas formações blindadas já estivessem engajadas e vulneráveis. Em meados de julho, a ofensiva alemã havia conseguido alguns avanços locais, mas nada perto do sucesso esmagador que Hitler esperava. O avanço ao norte havia praticamente estagnado, e a penetração ao sul, embora mais profunda, enfrentava uma resistência crescente. Os gigantes blindados da Wehrmacht, Tigres, Panteras e Ferdinands, mostraram-se assustadoramente eficazes, mas não eram invencíveis. O palco estava agora montado para o próximo confronto monumental, o enorme embate de blindados em Prokhorovka, que colocaria à prova tanto a tecnologia alemã quanto a resiliência soviética, no que alguns chamariam de a maior batalha de tanques da guerra. As linhas estavam agora traçadas, os homens estavam prontos, e as planícies de Kursk aguardavam a tempestade que se aproximava. No dia 12 de julho de 1943, as vastas planícies próximas a Prokhorovka tornaram-se o palco de uma das batalhas de tanques mais intensas e debatidas da história. Quando o amanhecer chegou, o ar estava denso de fumaça e o estrondo distante da artilharia. O chão tremia sob o peso de milhares de tanques e veículos blindados, todos prontos para o confronto que definiria a Batalha de Kursk. Os alemães, sob o comando do general Hermann Huth, haviam empenhado suas forças de elite nesse confronto decisivo. O 2º Corpo Panzer da SS, liderado pelo general Paul Hauser, avançou com força formidável. No centro de seu ataque estavam os poderosos tanques Tiger I, gigantes capazes de destruir tanques soviéticos a longa distância. Os novos tanques Panther, mais leves, mais rápidos e com blindagem inclinada, eram capazes de penetrar nas defesas soviéticas de forma eficaz. E avançando junto com eles estavam os canhões de assalto Ferdinand, oferecendo um poder de fogo devastador, mas com mobilidade limitada. No entanto, os soviéticos não estavam despreparados. O 5º Exército de Tanques da Guarda, comandado pelo general Pavel Rotmistrov, estava pronto para conter o ataque alemão. Suas forças incluíam os robustos tanques médios T-34, conhecidos por sua blindagem inclinada e canhões de 76,2 mm que podiam enfrentar os tanques alemães a curta distância. Os tanques pesados KV-1, embora mais lentos e menos numerosos, ofereciam uma resistência formidável com sua blindagem espessa e armamento poderoso. Além disso, as forças soviéticas empregaram uma variedade de armas antitanque, incluindo canhões antitanque de 45 mm e 76,2 mm projetados para deter o avanço dos blindados inimigos. A batalha começou com um bombardeio ensurdecedor enquanto a artilharia alemã e os bombardeiros da Luftwaffe tentavam enfraquecer as posições soviéticas. Apesar dos esforços, as defesas soviéticas permaneceram firmes. À medida que os tanques alemães avançavam, eles encontraram posições antitanque bem preparadas, campos minados e infantaria entrincheirada, o que retardou seu progresso e causou perdas significativas. O confronto evoluiu para um combate a curta distância, com os tanques manobrando pelo campo de batalha tomado pela fumaça e atirando uns nos outros a queima-roupa. O ar estava denso, com cheiro acre de combustível queimando e o estrondo ensurdecedor dos tiros. O chão estava coberto com os destroços de tanques destruídos, seus cascos servindo como um sombrio lembrete da ferocidade da batalha. Em meio ao caos, o general Huth comentou sobre os desafios enfrentados por suas forças. Citação: a liderança havia superado sua tendência inerente à rotina e sua impotência diante de circunstâncias imprevistas. Fim da citação.
Esse reconhecimento destaca a adaptabilidade necessária diante de uma resistência inesperada e da natureza em constante evolução do campo de batalha. Apesar dos avanços iniciais dos alemães, os contra-ataques soviéticos começaram a cobrar seu preço. O 5º Exército de Tanques da Guarda lançou uma série de ataques coordenados, explorando as fraquezas nas linhas alemãs e causando danos significativos. As forças alemãs, sobrecarregadas e enfrentando perdas crescentes, lutavam para manter seu ímpeto. A Batalha de Prokhorovka tornou-se instantaneamente lendária, frequentemente descrita em fontes soviéticas como o maior confronto de tanques da história. De acordo com relatos soviéticos da época, mais de 1.200 tanques teriam se enfrentado no campo em um confronto titânico, um número que amplificava a percepção da escala e do heroísmo da resistência do Exército Vermelho. Esses números foram amplamente divulgados e formaram a espinha dorsal da propaganda de guerra, retratando o confronto como uma luta quase apocalíptica entre titãs blindados. Porém, historiadores modernos revisaram bastante esses números. Um exame cuidadoso dos registros alemães e soviéticos sugere que o número real de tanques envolvidos estava mais próximo de 600 a 800 em ambos os lados. Ainda imenso por qualquer padrão, mas muito menos do que a narrativa soviética havia afirmado. Nas palavras do historiador David Glantz, abre aspas, a Batalha de Prokhorovka não foi a maior batalha de tanques em um único dia da história. Ela não marcou o fim das forças blindadas alemãs, nem foi uma batalha que potencialmente decidiu o destino de toda a guerra na frente oriental. Sem dúvida, porém, foi um confronto muito significativo e, para o 5º Exército de Tanques da Guarda Soviético, um desastre. Fim da citação. Essa avaliação ponderada captura tanto o mito quanto a realidade de Prokhorovka. Apesar de o exército alemão não romper as linhas e o avanço de pinça ser desacelerado e interrompido, o 5º Exército de Tanques da Guarda Soviética suportou o grosso dos combates em Prokhorovka. Os soviéticos sofreram perdas extremamente pesadas, tanto em homens quanto em tanques, com estimativas sugerindo que centenas de tanques foram destruídos ou inutilizados em um único dia. Do ponto de vista estratégico, Prokhorovka contribuiu para a eventual contraofensiva soviética e o fracasso da Operação Cidadela. Mas, taticamente, as forças blindadas alemãs se mantiveram relativamente bem no sul. E o heróico contra-ataque soviético que se seguiu teve um custo muito alto, mesmo marcando o início de um ponto de virada estratégico. Prokhorovka continua sendo uma das batalhas de tanques mais intensas e icônicas da Segunda Guerra Mundial, devido à intensidade e à escala do combate. A natureza do combate corpo a corpo, combinada com o uso de alguns dos tanques mais formidáveis da guerra, criou um espetáculo de guerra blindada que capturou a imaginação tanto de historiadores quanto de entusiastas. No rescaldo, o campo de batalha estava coberto com os destroços de mais de 500 tanques e canhões de assalto, um testemunho da ferocidade do confronto. O custo humano foi igualmente impressionante, com milhares de soldados de ambos os lados mortos, feridos ou desaparecidos. A Batalha de Prokhorovka marcou um ponto de virada na frente oriental. As forças alemãs, tendo falhado em alcançar um avanço decisivo, foram forçadas a recuar. Os soviéticos, tendo resistido ao ataque, tomaram a iniciativa e começaram sua contraofensiva, empurrando os alemães de volta e recuperando o território perdido. Após o fim da Operação Cidadela, os soviéticos passaram rapidamente da defesa para o ataque. Em meados de julho de 1943, o Exército Vermelho havia posicionado cuidadosamente suas reservas, e duas grandes contraofensivas foram lançadas. Operação Kutuzov contra o saliente de Orel ao norte e Operação Polkovodets-Rumiantsev ao sul, em direção a Belgorod e Kharkov. A Operação Kutuzov, iniciada em 12 de julho, envolveu mais de 1.300.000 soldados soviéticos, apoiados por milhares de peças de artilharia e centenas de tanques.
o marechal Georgy Zhukov e o general Nikolai Vatutin orquestraram o ataque com o duplo objetivo de cercar o segundo exército Panzer alemão e explorar o setor norte alemão enfraquecido. Após o fracasso da ofensiva da Cidadela, em meados de agosto, as forças soviéticas haviam penetrado profundamente nas posições alemãs, cercando bolsões de tropas e forçando uma retirada alemã de Orel até 18 de agosto. Simultaneamente, a Operação Polkovodets-Rumiantsev foi lançada em 3 de agosto no setor sul, com o objetivo de libertar Kharkov e eliminar a presença alemã em Belgorod. Essa ofensiva envolveu o 1º e o 5º Exércitos de Tanques da Guarda, além de várias divisões de fuzileiros. Os soviéticos empregaram táticas de armas combinadas, coordenando infantaria, artilharia, blindados e apoio aéreo para explorar as brechas criadas pela sobreextensão das defesas alemãs. No dia 23 de agosto, as tropas soviéticas haviam libertado Kharkov, marcando a última vez que a cidade mudaria de mãos durante a guerra e demonstrando a crescente habilidade operacional do Exército Vermelho. A resposta alemã a essas contraofensivas foi limitada pela escassez de mão de obra, blindados desgastados e linhas de suprimento excessivamente estendidas. Hitler, reconhecendo que a Operação Cidadela não havia alcançado seus objetivos e que o exército alemão não poderia sustentar um confronto prolongado, encerrou oficialmente a Operação Cidadela em 13 de julho de 1943. Comandantes alemães, incluindo Manstein e Huth, tentaram estabilizar a frente, mas suas opções eram limitadas. Unidades que haviam sobrevivido ao movimento de Pinça do Sul foram forçadas a posições defensivas, muitas vezes em trincheiras preparadas às pressas e atrás de fortificações danificadas. As perdas de pessoal e equipamentos foram severas em ambos os lados. Fontes soviéticas relataram aproximadamente 430 mil baixas apenas durante a Operação Kutuzov, incluindo mais de 112 mil mortos. As perdas alemãs durante a Operação Cidadela incluíram cerca de 200 mil homens, além de 700 tanques e 1.000 aeronaves que foram destruídos ou danificados. Esses números apenas transmitem parcialmente o custo humano e material da campanha. Os soldados suportaram condições extremas de combate e unidades inteiras ficaram inoperantes por semanas. O fim da Operação Cidadela marcou uma mudança definitiva na frente oriental. A Alemanha, tendo perdido a iniciativa e sofrido perdas irrecuperáveis, foi obrigada a adotar uma postura defensiva pelo restante do ano de 1943. A União Soviética, por outro lado, havia demonstrado a eficácia de reservas profundas, defesas em camadas e coordenação operacional entre múltiplas frentes. O sucesso das operações Kutuzov e Polkovodets-Rumiantsev permitiu ao Exército Vermelho tomar a iniciativa, forçando a Wehrmacht a recuar e preparando o terreno para suas ofensivas sucessivas. Isso faria com que as forças alemãs fossem empurradas constantemente para o oeste, contribuindo, em última análise, para a queda de Berlim em 1945. Como observa o historiador David Glantz, embora os alemães tenham evitado uma derrota catastrófica em Prokhorovka, o fracasso da Operação Cidadela e as subsequentes contraofensivas soviéticas acabaram definitivamente com qualquer esperança de recuperar a iniciativa estratégica na frente oriental. A Batalha de Kursk deixou uma marca duradoura na Segunda Guerra Mundial e na história da Guerra Blindada. Pela primeira vez, o Exército Vermelho não apenas absorveu uma grande ofensiva alemã, mas também passou sem dificuldade para uma contraofensiva sustentada em larga escala. O sucesso das operações Kutuzov e Polkovodets-Rumiantsev demonstrou que a União Soviética não estava mais lutando apenas para sobreviver. Ela era capaz de planejar e executar operações coordenadas em múltiplas frentes, com reservas profundas prontas para explorar as fraquezas do inimigo. A crescente sofisticação do Exército Vermelho, em táticas de armas combinadas, a coordenação entre infantaria,
blindados, artilharia e apoio aéreo, tornou-se um modelo para as campanhas posteriores que empurrariam as forças alemãs cada vez mais para o oeste. Para a Wehrmacht, Kursk foi um golpe tanto psicológico quanto físico. O fracasso da Operação Cidadela destruiu a aura de invencibilidade alemã que havia persistido desde os primeiros dias da guerra. A insistência de Hitler em um avanço decisivo custou aos alemães homens, tanques e aeronaves insubstituíveis, deixando-os permanentemente na defensiva no leste. Mesmo suas mais temidas formações blindadas já não eram mais capazes de ditar o ritmo da batalha. David Glantz observa que a campanha revelou tanto os limites do planejamento operacional alemão quanto a resiliência da máquina militar soviética, que havia aprendido a absorver, suportar e, por fim, rechaçar os ataques mais potentes da Wehrmacht. Kursk se tornou desde então um símbolo da guerra industrializada e o ponto de virada na frente oriental. Ela é lembrada não apenas pela chamada maior batalha de tanques da história, mas também pela preparação meticulosa, inteligência e pelo enorme esforço de ambos os lados. Hoje ela permanece como um testemunho da natureza desafiadora da guerra. De ataques rápidos e manobras relâmpago até operações coordenadas de desgaste, a combinação de mão de obra, material e planejamento em uma escala sem precedentes. Na história militar, Kursk foi mais do que uma batalha. Foi um momento em que o ímpeto da guerra mudou decisivamente e o Exército Vermelho começou seu avanço inexorável em direção a Berlim e ao fim da Segunda Guerra Mundial.